Desvantagem de ser um Saiyajin parte 1. Mas antes de irmos à desvantagem, me siga para mais vídeos como esse. Bem, a primeira desvantagem de ser um Saiyajin é basicamente ter cauda, né? A cauda dos Saiyajins é um problema muito grande para a sociedade Saiyajin em si, né? Óbvio que para as lutas, para as batalhas que eles faziam recorrente, não eram tão assim uma desvantagem, né? Porque tipo, estava perdendo, virava um macaco lá, ganhava a guerra, beleza, vamos para cá assistir Netflix, né? Mas o problema tá aí, mano, quando os caras vão para casa, né? Porque tipo, 90% dos Saiyajins que são Saiyajins de classe baixa não tem o controle sobre a forma Ozaru, né? Então aconteceria basicamente o que aconteceu com o Goku Kid quando ele acabou com o vô dele, quando o Gohan se transformava em Ozaru e começava a destruir tudo. E tipo, pensa pra você ver, mano, um planeta cheio de macacos gigantes, mano, a quantidade de problema que não dava. Então isso limitava muito o modo de vida dos Saiyajins. Por exemplo, eles não poderiam ficar acordados muito à noite, em noite de lua cheias, né? Teria que tomar cuidado com as crianças, um cuidado maior para elas não virarem Ozaru e acabar destruindo tudo, né? Porque pensa pra você ver, um Saiyajin criança lá que tem uns 500 de poder, ele vira um macaco e já fica mais forte que 90% dos Saiyajins lá, né? Porque a maioria do poder dos Saiyajins não passava de 1000 de luta, né? Então era sim um grande problema uma criança virar assim um Saiyajin. Então basicamente esse aí é a primeira desvantagem de ser um Saiyajin. Desvantagens de ser um Saiyajin parte 2. Mas antes de irmos dessa desvantagem, me siga para mais vídeos como esse. Bem, basicamente a segunda desvantagem de ser um Saiyajin é o que? São as emoções, que elas impactam diretamente sobre o poder do Saiyajin. Um exemplo muito bom é o Super Saiyajin, né? Que basicamente ele depende das emoções para o personagem, para o ser conseguir alcançar esse estado, né? E qual seria o problema disso? Agora você deve estar pensando, não, mas isso aí é uma vantagem, blá blá blá. O problema disso é que limita ele se ele fosse um guerreiro, por exemplo, os conceitos do guerreiro. Basicamente ele tem que ser estável mentalmente e fisicamente. Então, se uma transformação, se um poder dele depende da instabilidade mental dele, acaba se tornando um limitante. Por isso o Goku desenvolveu o Super Saiyajin Full Power como exemplo, né? Que basicamente é um estado Super Saiyajin, mas ele age normalmente, né? Uma outra desvantagem é no caso de técnicas, um exemplo o Kaioken e outro exemplo o Instinto Superior, onde o fato do Goku ser um Saiyajin que luta muito relacionado às emoções dele, né? Por causa ele gosta de lutar e também ele depende das emoções para poder alcançar certas transformações. Isso foi um limitante para o Goku dominar o instinto superior, tá sendo um limitante para ele conseguir dominar o instinto superior, e ele tá tendo que desenvolver o próprio instinto superior dele, que é mesclado com as emoções, pois isso é um grande fator, é um fator muito determinante para um guerreiro Saiyajin. Então essa seria uma desvantagem nesse sentido, entendeu? Desvantagens de ser um Saiyajin parte 3. Mas antes de irmos a esse vídeo, me siga para mais conteúdos como esse. Bem, basicamente a terceira desvantagem de ser um Saiyajin, basicamente eles serem uma raça guerreira, né? E por que isso seria uma desvantagem, né? Porque dá muitos poderes para eles, tem Zenkai, eles são muito fortes e blá 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 blá. Bem, a desvantagem tá nessa parte deles serem uma raça guerreira, deles gostarem de lutar muito, né? Porque que acontece, né? Uma coisa que fortalece muito o Saiyajin, né, dito pelo próprio Akira Toriyama, é a forma Super Saiyajin, né, que tem de ligação direta com as células S. E basicamente, para um Saiyajin ter muitas células S, ele precisa de ser um Saiyajin meio que pacífico, né? Ele precisa viver uma vida meio que tranquila, né? O que é contrário, você pode observar muito nos Saiyajins lá do universo 7, que eles não eram pacíficos, né? Isso aconteceu do que? Um Super Saiyajin ser uma coisa rara, coisa que é diferente lá dos Saiyajins do universo 6, onde eles têm muitas células S e eles conseguem se transformar em Super Saiyajin muito facilmente, né? Então basicamente essa é a terceira desvantagem de ser um Saiyajin. A raça guerreira deles acaba tornando eles mais fracos, né?